Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre Sharon Brad e sua filha Samantha Brad. Depois que o casamento da Sharon com o pai das suas filhas não deu certo e eles resolveram se separar, ela e as meninas se mudaram para um novo apartamento e estavam dispostas a seguirem em frente sem ele. Elas estavam felizes em seu novo lar, até que apenas algumas semanas depois de se mudarem, algo inacreditável aconteceu. Uma amiga da Samantha foi até a residência delas para brincar, mas notou que algo estava estranho no apartamento e decidiu chamar a polícia. Ao entrarem na residência, os investigadores notaram que apenas a filha mais nova da Sharon, a Brandy, de apenas 3 anos, havia sobrevivido. E o que ela contou aos investigadores sobre o responsável pelo que aconteceu com sua mãe e irmã os deixou incrédulos. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Sharon nasceu em 14 de dezembro de 1945 e era mãe de 2 meninas, a Samantha, de 13 anos, e a Brandy, de apenas 3 anos de idade. Samantha, a filha mais velha, nasceu em 18 de outubro de 1972. O casamento da Sharon com o pai das meninas, chamado Don Brad, não deu certo e eles decidiram se separar. Com isso, Sharon mudou-se com as suas filhas para um complexo de apartamentos em Marietta, condado de Cobb, Geórgia, Estados Unidos. Segundo relatos de pessoas que a conheciam, a Sharon era uma mãe muito amorosa e cuidadosa com as suas filhas. E Brandy, a filha mais nova, disse posteriormente em uma entrevista que se lembra que ela e sua irmã eram muito unidas. Samantha ajudava a mãe a cuidar dela e elas brincavam e faziam tudo juntas. Ela se lembra que sua mãe e irmã eram pessoas muito alegres e ela considerava sua irmã como sua segunda mãe, sua protetora. Elas estavam felizes em sua nova residência e fazia apenas algumas semanas que haviam se mudado para lá quando algo muito triste aconteceu. No período da tarde de 12 de setembro de 1986, uma tarde quente na Geórgia, o Departamento de Polícia de Marietta recebeu uma ligação preocupante. Uma jovem que tinha apenas 12 anos na época, chamada Tiffany Mix, ligou para os policiais dizendo que havia ido até a casa da sua melhor amiga, Samantha, para chamá-la para brincar. Mas, ao chegar lá e chamar, quem atendeu foi a Brandy, a irmã da Samantha, que tinha apenas 3 anos de idade. Brandy ficava dizendo que ela já havia tentado por várias vezes, mas não estava conseguindo acordar a mãe e a irmã. E a pequena Brandy aparentava estar muito assustada. Segundo os relatos da Tiffany, ela aparentava estar com tanto medo que não conseguia se aproximar da porta para abri-la para que a Tiffany pudesse entrar. Com isso, aquela jovem logo percebeu que algo de errado estava acontecendo dentro da residência, e por isso ela resolveu acionar a polícia. Tiffany comentou em uma entrevista que ela e Samantha eram melhores amigas e eram inseparáveis, que elas se esforçavam para estarem sempre juntas. Ou ela ia na casa da amiga, ou a amiga ia na casa dela. E ela sente que as duas tinham uma ligação muito especial. Tiffany acrescentou que sua amiga era bem energética e sua alegria era contagiante. E a Sharon, que era conhecida por ser uma mãe muito amorosa, tratava a Tiffany como sua filha. Ela guarda ótimas lembranças das duas. Mas vamos voltar ao dia em que ela fez a ligação para a polícia, preocupada com a sua amiga e a família dela. Assim que ela informou ao departamento de polícia o que estava acontecendo, imediatamente alguns policiais foram enviados para o local e o tenente do departamento de polícia de Marietta da época, chamado Wayne Kennedy, disse em uma entrevista que os policiais entraram no apartamento por uma porta que dava para a sala de estar, que ficava no nível inferior do apartamento.
Assim que entraram na sala, eles já puderam encontrar a Samantha de apenas 13 anos. Ela estava deitada de bruços no sofá. Ao se aproximarem mais um pouco, eles puderam perceber que não havia mais nada que pudessem fazer para tentar ajudá-la. Ela tinha muitas manchas vermelhas ao seu redor e não estava usando roupas. Eles também encontraram a Brandy, de apenas 3 anos, na casa, e alguns policiais logo a pegaram e a tiraram da residência para levá-la para um local seguro, enquanto outros policiais subiam as escadas do apartamento para ver se conseguiam encontrar a mãe das meninas. Assim que entraram no quarto principal, eles conseguiram encontrar a Sharon e imediatamente já perceberam que não havia nada que pudessem fazer para ajudá-la também. Infelizmente, a Sharon e a Samantha tiveram a vida ceifada dentro da própria residência. Ao analisarem a Brandy, de 3 anos, eles perceberam que ela havia saído ilesa de tudo aquilo. Quem quer que fez aquilo decidiu deixá-la viver. O detetive Wayne disse que assim que chegou na residência, apenas alguns minutos depois dos policiais, ele se recorda que uma das coisas que mais lhe chamou a atenção foi que, ao andar pela casa, ele podia ver várias manchas vermelhas pelas paredes. E ele relata em uma entrevista que, depois de tudo que viu dentro do apartamento naquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Aquele caso mexeu muito com ele, pois ele tinha uma filha que tinha aproximadamente a mesma idade que a Samantha. Segundo ele, a Samantha tinha um travesseiro na parte de trás da cabeça, e olhando a cena, eles já puderam concluir que um objeto pontiagudo havia sido usado. A parte mais atingida foi as costas. Assim que ele subiu para ver a Sharon, ele conta que ela também não estava usando roupas na parte de baixo, e havia muitas manchas vermelhas por ali. Um investigador chamado John Doss disse que aquela foi uma das piores cenas que ele já viu. Em praticamente todas as paredes do local haviam manchas, e com isso eles já podiam imaginar tudo o que as duas haviam passado no momento em que tudo acontecia. Exames mostraram que as duas foram vítimas de relações não consentidas. Examinando tudo o que conseguiam no apartamento, os policiais logo puderam concluir que quem fez tudo aquilo entrou no apartamento por uma janela que ficava no andar de cima, essa que vocês estão vendo na foto. Para entrar ali, aquela pessoa precisou cortar uma tela que ficava na janela do quarto das meninas. Depois, eles concluíram que o culpado saiu da residência pela porta dos fundos, pois eles encontraram manchas na maçaneta dessa porta. E eles também começaram a coletar o máximo de evidências que conseguiam. No sofá, onde a Samantha foi encontrada, eles encontraram alguns fios de cabelo. Eles também coletaram algumas roupas que estavam no quarto onde eles encontraram a Sharon. Essas roupas estavam com manchas vermelhas. No chão da cozinha, eles puderam encontrar uma bainha de uma faca e acreditavam que aquilo pertencia ao culpado. Também puderam tirar as conclusões sobre o tamanho do objeto que foi usado. Eles também coletaram impressões digitais. E no quarto onde a Sharon foi encontrada, eles encontraram uma pegada que estava na mancha vermelha e concluíram que aquela pegada pertencia ao culpado. A pessoa que deixou a pegada não estava usando sapatos, por isso eles acreditavam que poderia ser de alguém que conhecia a família ou que morava perto delas. Brandy, que na época em que tudo aconteceu tinha apenas 3 anos, como já dito, deu uma entrevista 33 anos depois. Ou seja, quando já tinha 36 anos, e disse que até hoje se lembra da sensação que sentiu ao tentar acordar a mãe e a irmã e elas simplesmente não responderem. Mesmo sendo muito jovem, ela comenta que sabia que tinha algo errado, só não sabia o quê. E depois de ter passado por tudo aquilo, ela teve muitos pesadelos sobre aquele dia. E ela sonhava várias coisas relacionadas àqueles acontecimentos que ela acreditava que haviam acontecido mesmo. Segundo ela, sua vida mudou para sempre depois de tudo aquilo. Um promotor chamado Jesse Evans disse que, conforme as informações sobre o que havia acontecido com as duas começaram a se espalhar, a comunidade ficou devastada e eles também estavam com muito medo, se perguntando quem poderia ter feito aquilo com elas e por quê. E também queriam que os investigadores encontrassem logo aquela pessoa para evitar que fizesse mais vítimas.
Logo, o médico legista informou o resultado dos exames aos investigadores. Ele confirmou que, infelizmente, conseguiu encontrar material biológico masculino em ambas as vítimas, o que confirmava que houve relação não consentida, como os investigadores já desconfiavam. Segundo o investigador Wayne, em 1986 a ciência não estava tão avançada, então as evidências que eles encontraram na cena não ajudaram muito. Eles não conseguiram encontrar uma correspondência. Aí os investigadores decidiram se espalhar e começaram a conversar com as pessoas que moravam próximas à residência da família para ver se alguém havia visto ou ouvido algo naquela noite. Foi quando conversaram com um vizinho dela que disse que por volta das 2 horas da manhã ouviu um grito de mulher. Porém, acrescentou que acreditava que aquele grito poderia estar relacionado à tempestade que estava tendo naquela noite. Por isso, ele decidiu que não precisava chamar a polícia. Conversando com outros vizinhos, eles disseram que não viram e nem ouviram nada de estranho naquela noite. Bom, a declaração daquele vizinho ajudou os policiais a pelo menos estipularem o horário aproximado em que tudo aquilo aconteceu com as duas. Como ele falou que ouviu o grito aproximadamente 2 horas da manhã e a Tiffany foi na casa de sua amiga no período da tarde, então a Brandy ficou desde as 2 horas da manhã até a tarde sozinha com a mãe e a irmã naquelas condições dentro da casa. Percebendo que, infelizmente, eles não conseguiriam encontrar alguma testemunha que pudesse ajudar, eles voltaram a atenção para a única testemunha que pode ter visto o culpado. A Brandy, de apenas 3 anos de idade, que estava dentro da casa quando tudo aconteceu e que permaneceu ali até a amiga da sua irmã chegar e chamar a polícia. Os investigadores queriam saber se ela seria capaz de dizer a eles quem havia feito aquilo. Brandy disse em uma entrevista que os investigadores foram conversar com ela e perguntaram se ela havia visto o que tinha acontecido e quem havia causado tudo aquilo à sua mãe e irmã. Ela explicou nessa entrevista que não se lembra muito bem em detalhes tudo o que contou a eles, mas ela se lembra que falou que foi o seu pai quem havia feito tudo aquilo. O investigador Wayne disse que, embora Brandy fosse muito nova, tinha apenas 3 anos de idade, ela ficava dizendo a eles o tempo todo que foi o seu pai quem fez tudo aquilo, não importava quantas vezes eles perguntassem. E para os investigadores aquilo fazia muito sentido, porque, segundo o investigador Wayne, na maioria dos casos como esse, o culpado é alguém próximo da família, na maioria das vezes o ex-parceiro. Então, eles decidiram que precisavam investigar o pai da Brandy, o Don Brad. Porém, algumas coisas que a Brandy começou a dizer a eles não faziam sentido. Wayne explicou que enquanto conversavam com ela, tentando tirar mais alguma informação, ela começou a dizer que o seu pai havia atirado na Samantha. Mas os investigadores sabiam que isso não tinha acontecido, porque em nenhuma das duas eles encontraram marcas de bala. Eles tinham certeza de que uma arma não havia sido usada naquela noite. Mas, mesmo assim, eles disseram que precisariam prosseguir com as investigações. O investigador Wayne logo conseguiu localizar o Don, e ele aceitou ir até a delegacia. Assim que chegou lá, os investigadores o informaram do que tinha acontecido com a sua filha e ex-esposa. E, segundo Wayne, aquela conversa entre eles só levantou mais suspeitas sobre o Don. Porque, ao receber a notícia, ele ficou indiferente. Ele não parecia nem um pouco chateado. Um dos investigadores disse que achou aquilo muito estranho, porque eles até entenderiam se ele não ligasse para o que aconteceu com a ex-esposa, mas não mostrar nenhum sentimento ao que aconteceu com a própria filha, ainda mais que os investigadores disseram todos os detalhes a ele, aquilo, segundo Wayne, levantou uma bandeira vermelha para eles. Ao ser questionado, o Don disse que tinha um álibi. Segundo ele já tinha uma nova namorada e no dia em que tudo aconteceu, ele estava com a sua mãe e sua nova namorada assistindo futebol. O Wayne disse que foram investigar e conseguiram confirmar esse álibi dele. Os investigadores também perguntaram se o Don daria permissão a eles para investigarem a sua casa e carro, e ele prontamente aceitou. Com a permissão do Don,
Os investigadores disseram que investigaram tudo o que podiam, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência que o ligasse ao que havia acontecido com a sua ex-esposa e filha. A única coisa que ligava o Don àqueles acontecimentos eram as declarações da filha dele, a pequena Brandy. Porém, ao notarem que provavelmente o Don não estava envolvido naquilo, os investigadores chegaram à conclusão de que a Brandy havia passado por um trauma emocional muito grande, que por isso poderia estar confundindo as coisas, e concluíram que ela não era uma testemunha confiável. Assim que os investigadores informaram que o Don iria ser eliminado da lista de suspeitos, ele disse que desconfiava de alguém. Segundo ele, a Sharon estava se relacionando com um homem chamado John, e Don disse que não confiava no novo namorado de sua ex-esposa. Os investigadores acreditaram nessas declarações do Don, pois eles se recordaram que enquanto estavam na residência da Sharon, eles encontraram uma carta que foi escrita para ela e assinada por um homem chamado John. Don resolveu contar que algo muito estranho havia acontecido entre o John e sua filha Samantha, de 13 anos. Ele contou que algumas semanas antes de tudo aquilo acontecer, o John havia saído com a sua filha Samantha e eles ficaram ausentes sem dar qualquer tipo de notícia durante 6 horas. Depois de todo esse tempo, segundo o Don, sua filha e o John retornaram para casa e aparentemente estava tudo bem com ela, mas mesmo assim, Don não conseguia confiar naquele homem. Os policiais foram investigar o John e a primeira coisa que fizeram foi puxar os seus antecedentes. E aí descobriram que ele teve problemas com a lei algumas vezes, mas eu não encontrei nas fontes de pesquisa quais foram esses problemas. Outra coisa que eles descobriram foi que o John havia morado no apartamento da Sharon com as meninas por um tempo. Com isso, os policiais ficaram se perguntando se a pegada que eles encontraram na casa pertencia ao John, pois, como já dito, eles acreditavam que o fato da pegada ser de um pé descalço poderia indicar que quem fez aquilo era próximo da família. Os investigadores tinham pressa em encontrar o John, porém, quando começaram a procurar por ele, descobriram que ele simplesmente havia desaparecido da cidade. Eles, inclusive, publicaram um boletim nacional com a descrição e a data de nascimento dele para ver se alguém conseguiria ajudá-los a encontrá-lo. Isso tudo só fazia os investigadores desconfiarem cada vez mais dele. Agora, eles acreditavam que o John poderia ter fugido por vontade própria para escapar impune do que tinha feito com a Sharon e a Samantha. Até que um certo dia, o John ligou no departamento de polícia e pediu para falar com o investigador Wayne. Ele avisou que estava morando no Arizona e negou saber qualquer coisa sobre o que havia acontecido com a Sharon e sua filha. Aparentemente, o John ficou muito abalado ao receber as notícias de tudo o que havia acontecido com as duas e dizia que se importava muito com elas. E, segundo o investigador Wayne, ele sempre foi muito cooperativo com os investigadores. John deu um álibi aos policiais, dizendo que estava no Arizona quando tudo aconteceu com elas, e os policiais conseguiram confirmar esse álibi dele, fazendo com que ele fosse eliminado da lista de suspeitos também. Não demorou muito, e um vizinho da Sharon, chamado Menon Phillips, entrou em contato com os investigadores e disse que tinha algo que ele queria lhes contar que achava que poderia ajudar. Ele contou que morava em um apartamento próximo ao apartamento da Sharon e afirmou que eles precisavam investigar o seu colega de quarto, que se chamava Ronald. Segundo esse vizinho, na noite em que tudo aconteceu, o seu colega de quarto, o Ronald, entrou no quarto que dividia com ele, pegou uma faca e saiu. Ele deu aos investigadores as características do objeto que ele pegou no quarto. Depois de algumas horas, o Menon falou que conseguiu ouvir o seu amigo dentro do banheiro se lavando. Até aquele momento, apenas os investigadores e policiais que estavam envolvidos no caso sabiam que o objeto que foi usado foi uma faca, e apenas eles sabiam o tamanho aproximado do objeto e suas outras características. Porém, tudo que o Menon falou para eles sobre o tamanho do objeto e do cabo daquele objeto batia com as características da bainha que eles encontraram na cozinha.
Enquanto Menon dava essas declarações aos investigadores, alguns deles começaram a cogitar a possibilidade dele ser o culpado de tudo aquilo. Pensaram que talvez ele só quisesse culpar o amigo. Eles não podiam descartar essa possibilidade. E outra coisa que também fazia com que os investigadores e outros policiais desconfiassem do Menon é que ele já tinha tido problemas com a justiça algumas vezes relacionados ao seu envolvimento com substâncias ilegais. E ele também tinha um longo histórico de problemas mentais. As fontes de pesquisa não especificam quais eram os problemas mentais que ele tinha. Porém, um dos investigadores disse que todos os policiais que eram informados sobre o Menon e as declarações que ele estava fazendo diziam que o conheciam e que sabiam todo o seu histórico. Aproximadamente 100 policiais do departamento disseram que o conheciam por seu histórico. Depois, o Menon contou outra coisa aos investigadores. Ele disse que o seu amigo Ronald havia comentado com ele que já havia entrado no apartamento daquelas mulheres anteriormente, pois ele vendeu um tapete para Sharon, e isso aconteceu assim que elas se mudaram para lá. Os investigadores perguntaram se o Menon os autorizaria a entrarem no apartamento deles para ver se conseguiam encontrar alguma evidência ali, e o Menon prontamente permitiu. Porém, o investigador Wayne disse que procuraram por todas as partes, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência que ligasse o Ronald ao que havia acontecido com elas. Nem mesmo a faca que foi citada pelo Menon eles conseguiram encontrar. Eles também não conseguiam saber o paradeiro do Ronald. Aí eles conversaram com algumas pessoas da vizinhança e elas disseram que a última vez em que viram o Ronald por ali foi no dia em que eles encontraram a Sharon e a Samantha nas condições que já foram descritas anteriormente. Um casal, inclusive, disse que viu o Ronald pela última vez a caminho de uma lavanderia, que ele estava indo lavar 2 sacolas que estavam cheias de roupas. Depois do depoimento do amigo deles e desses relatos dados pelos vizinhos, os investigadores concluíram que precisavam interrogar o Ronald. E não demorou muito para conseguirem encontrá-lo. Os policiais descobriram que ele tinha acabado de ser preso por um mandado de roubo que estava pendente. O investigador Wayne foi imediatamente até a prisão onde o Ronald estava para interrogá-lo. Porém, ao levá-lo para a sala de interrogatório e explicar o motivo dele estar ali, ele simplesmente se negou a conversar com os investigadores e solicitou um advogado. O investigador Wayne conseguiu um mandado de busca e com isso conseguiu autorização para coletar o DNA e amostras de cabelo, tanto do Ronald quanto do seu amigo Menon. Mas, em 1986, o teste mais sofisticado que eles possuíam no Departamento de Polícia da Geórgia era o de tipagem sanguínea. E o resultado dos testes não conseguiram dar uma resposta aos investigadores, porque o tipo sanguíneo do Menon e do Ronald era o mesmo, e o tipo sanguíneo dos dois correspondia ao que foi encontrado no apartamento da Sharon e de suas filhas. Assim, os resultados deram como inconclusivos. Mas eles decidiram que ficariam de olho nos dois, até que alguns meses depois eles receberam uma notícia que poderia atrapalhar o rumo das investigações. Eles descobriram que o Menon, o homem que havia ido até eles para denunciar o amigo, resolveu cessar a própria vida ao entrar na frente de um trem em movimento. O investigador Wayne disse que quando recebeu essa notícia, ele não podia acreditar no que estava ouvindo, pois até o momento, a evidência mais forte que eles possuíam era os depoimentos dados pelo Menon. Pois, como já dito, eles não conseguiram encontrar evidências que ligassem o Ronald a tudo aquilo. E agora que o Menon havia partido, as investigações do caso esfriaram. Nisso, os anos foram passando, e o investigador Wayne disse que aquele caso mexeu com ele pessoalmente, por isso ele não estava disposto a desistir de solucioná-lo. Então, 4 anos depois que o primeiro exame de tipagem sanguínea havia sido feito, ele solicitou outro exame. Mas, segundo suas palavras, nessa época os exames não estavam avançados o suficiente e ele também não conseguiu uma correspondência.
Apenas alguns anos depois dos acontecimentos, o pai da Samantha, o Don Brad, faleceu de câncer e, com isso, a Brandy foi criada por uma família adotiva. E quando completou 20 anos de idade, ela procurou o detetive Wayne, que naquela época já estava aposentado, porque queria entender o que havia acontecido com as investigações. Ela disse em uma entrevista que se lembra de ter perguntado a ele se ele acreditava que algum dia algum investigador seria capaz de solucionar aquele caso e se as pessoas ainda se lembravam dele. Em resposta, o detetive Wayne disse a ela que acreditava que provavelmente o caso não seria solucionado, que ele não tinha muitas esperanças. Até que em 2012, 26 anos depois dos acontecimentos, o investigador aposentado Wayne recebeu a notícia de que o seu amigo, um detetive chamado John Dawes, foi escolhido para liderar uma nova unidade de casos arquivados. Wayne rapidamente entrou em contato com o amigo e pediu que ele reabrisse o caso da Sharon e da Samantha. John disse em uma entrevista que se recorda que Wayne foi pessoalmente à sua sala pedir que ele assumisse e solucionasse aquele caso de uma vez por todas, pois mesmo depois de todos aqueles anos, Wayne ainda se via atormentado por não ter conseguido respostas para Brent, que tinha apenas 3 anos quando perdeu a sua família e presenciou tudo aquilo. Então, quase 3 décadas depois, o detetive John decidiu reabrir aquele caso. Ele falou que, ao analisar os arquivos daquele caso e ver todas as evidências que o Wayne coletou, ele chegou à conclusão que o seu amigo, mesmo estando agora aposentado, o ajudaria a solucionar o caso. Segundo ele, Wayne fez um ótimo trabalho nas investigações, e a única coisa que não permitiu que ele solucionasse o caso na época foi a ciência, que não estava tão avançada ainda. Agora, o John queria encontrar as evidências que foram coletadas por seu amigo Wayne na época e, assim, enviá-las para análise. Mas ele falou que assim que foi até a sala de evidências do Departamento de Polícia de Marietta, ele pôde perceber que as evidências não estavam mais armazenadas ali, e aquilo o deixou alarmado, porque ele sabia que a única chance que tinha de solucionar o caso era usando as evidências coletadas. Mas, lendo os registros do Wayne, o John viu que o seu amigo havia relatado que em algum momento nas investigações as evidências biológicas haviam sido enviadas para um laboratório estadual. Agora, o John precisava descobrir se aquele laboratório ainda armazenava aquelas evidências depois de tantos anos. Aproximadamente 3 décadas, como já dito. Rapidamente, ele entrou em contato com os funcionários do laboratório e pediu que eles olhassem os arquivos de 1986 e que tentassem encontrar as evidências do caso da Sharon e da Samantha que haviam sido enviadas para eles pelo detetive Wayne. Não demorou muito e o laboratório entrou em contato com o John novamente, informando que eles guardavam sim todas as evidências do caso e que inclusive também guardavam uma amostra do DNA do Ronald, que na época foi considerado o principal suspeito. John contou em uma entrevista que assim que conseguiu pegar essas evidências em suas mãos, ele foi imediatamente até a sua chefe e falou que queria levar aquelas evidências para um laboratório particular, e ela lhe deu autorização para fazer isso. John foi com as evidências para Salt Lake City, Utah, e as levou até um laboratório privado de lá. Além de levar as evidências, ele também mostrou a eles as fotos da cena onde tudo aconteceu, e aquilo deixou todos ali devastados. Eles estavam empenhados em realizar os testes o mais rápido possível. 2 semanas depois, os profissionais do laboratório entraram em contato com o John e disseram que compararam o material biológico encontrado na Sharon e na Samantha com o DNA do Ronald Lee Kyles e concluíram que o material pertencia ao Ronald sim, ele era o culpado. John disse que ficou muito emocionado ao receber essa notícia e imediatamente entrou em contato com o promotor do caso, chamado Jesse Evans, para lhe contar o resultado dos exames também, e por telefone eles comemoraram muito. O procurador Jesse começou a preparar a acusação contra Ronald imediatamente. Enquanto isso,
o detetive John decidiu ir pessoalmente contar a Brand que finalmente eles iriam solucionar o caso. Brand disse em uma entrevista que assim que recebeu a notícia, ela começou a chorar muito, que sentia um misto de sentimentos. Ela se sentia feliz por finalmente ter um fechamento, mas ao mesmo tempo sentia raiva e muita tristeza. Logo em seguida, o John ligou para o seu amigo Wayne e lhe deu a notícia. Wayne disse que, ao ouvir que finalmente eles conseguiriam provar que o Ronald era o culpado e o caso seria solucionado, ele ficou paralisado. Tanto que o John precisou chamá-lo pelo nome algumas vezes, porque ele nem conseguia falar. John contou em uma entrevista que falou as seguintes palavras para o seu amigo, o investigador Wayne, enquanto ele ainda estava paralisado com a notícia. Ele disse: Wayne, quero que saiba que li todo o seu arquivo sobre o caso. Você resolveu esse caso. Você estava lá em 12 de setembro de 1986 e você estará lá quando esse caso for resolvido no tribunal. Nessa época, o Ronald estava preso em uma prisão da Pensilvânia. Ele havia sido preso por agredir uma pessoa. O detetive John foi até essa prisão para conversar com o Ronald, e chegando lá, ele lhe informou que tinha um mandado de prisão para ele por tudo o que havia acontecido com a Sharon e a Samantha. John também lhe informou que precisariam coletar o DNA dele novamente para que pudessem fazer uma comparação com uma amostra mais recente dele. E o Ronald decidiu que não iria cooperar. Ele não queria deixar os investigadores coletarem a sua amostra de DNA novamente. Então, o John mostrou a ele que possuía um mandado e que o Ronald não tinha escolha. O julgamento dele foi agendado e quando estava prestes a começar, o Ronald decidiu se declarar culpado de tudo o que havia acontecido com a Sharon e sua filha Samantha. Ele decidiu fazer um acordo com os investigadores. Falou que se declararia culpado de tudo o que havia acontecido com elas se eles permitissem que ele continuasse cumprindo as suas sentenças na Pensilvânia. Ele preferia ficar na Pensilvânia porque nessa época já tinha 63 anos e toda a sua família morava lá, então era mais fácil para que ele recebesse visitas. Quando finalmente chegou o dia do julgamento de sentença, a Brand, que já estava casada e tinha 2 filhos, resolveu que iria comparecer. Ela fez uma declaração no tribunal dizendo que não se considerava uma vítima e sim uma sobrevivente, e que queria que as pessoas a vissem dessa maneira, que ela sofreu muito por tudo que aquele homem causou a ela e a sua família, mas que ela não permitiu que todos aqueles sentimentos a derrotassem. Pelo contrário, ela conseguiu seguir a sua vida em frente, tinha sua própria família, trabalhava e administrava a sua própria casa. Ela deixou claro que não permitiu que Ronald arruinasse a sua vida, ele não tinha poder sobre isso. Ronald foi condenado a 2 penas de prisão perpétua por tudo o que havia feito, e ele só começará a cumprir as suas sentenças de prisão perpétua quando terminar de cumprir a sua sentença por agressão, pela qual ele já estava preso anteriormente. Brand disse que considera os investigadores do caso como super-heróis, pois lutaram até o fim para que ela conseguisse um fechamento. O detetive Wayne disse que sente um grande alívio por finalmente sentir que o caso foi solucionado, que sente que fez o seu trabalho da maneira correta e que não falhou com a Brand. E que esse caso pode dar esperanças para familiares de pessoas que passaram por situações parecidas com essa e que ainda não tiveram seus casos solucionados. Eles podem ter a esperança de que não importa quantas décadas passem, eles ainda podem encontrar o culpado. Depois do veredito, o promotor Jess disse para Brand que queria dar um presente a ela. Ele lhe entregou um álbum com várias fotos dela com a sua irmã e mãe, e também o diário dela, que ficaram guardados por aproximadamente 3 décadas junto com as evidências. Brand relatou que assim que viu todas aquelas fotos, ela pôde perceber que todos os sonhos que teve com a sua mãe e irmã a vida inteira eram reais. Eram elas que ela via em seus sonhos. Os registros da prisão indicam que o Ronald permanece preso na instituição correcional estadual em Fayette, Pensilvânia. Então, gente, esse foi o caso de hoje.
Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistirem até aqui, e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!